Olá, bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, vamos explorar uns trechos de uma obra que, olha, ainda hoje provoca bastante debate: O Caminho da Servidão, do Hayek. Uhum. O nosso foco aqui são aqueles capítulos onde ele traça um paralelo assim bem inquietante entre as ideias que estavam rolando na Alemanha antes do nazismo e algumas tendências que ele via na Inglaterra da época dele. Exato. A missão aqui é tentar entender o argumento do Hayek sobre de onde vieram intelectualmente, né, as ideias do totalitarismo. E porque ele acendeu aquele sinal de alerta lá no próprio ambiente dele, com base no que a gente leu. Precisamente. Vamos, assim, investigar essa tese dele, que é controversa, né? De que o nazismo não foi só uma coisa irracional que surgiu do nada. Pelo contrário, teria raízes em certas correntes do pensamento socialista coletivista. E o ponto-chave, como ele achou ecos disso em outro lugar, sabe? Conectando pensadores, movimentos, políticas, todos meio que rejeitando o liberalismo clássico. Ok, ok. Vamos aprofundar isso aí. Hayek começa dizendo que o nazismo foi tipo o ponto culminante de uma evolução de ideias coletivistas, certo? E que não veio só da Alemanha. Isso, ele aponta contribuições de vários lugares. Mas aí vem a parte polêmica. Ele fala que o apoio decisivo para essas ideias veio precisamente do lado socialista. Como assim? Como ele sustenta isso? Bom, o argumento central dele é quase uma ironia, né? Ele descreve uma fusão das forças anticapitalistas tanto da esquerda quanto da direita. Tipo, um socialismo mais radical e um conservadorismo também radical. E esses dois juntos? Exato. Teriam, na visão dele, destruído o liberalismo na Alemanha. Ele até cita figuras como Fichte, Lassalle, considerados fundadores do socialismo, como precursores, sabe? Entendi. E argumenta que depois de 1914, muitos intelectuais que vinham do marxismo acabaram guiando trabalhadores e até jovens idealistas para o lado do nacionalsocialismo. Que virada! Pois é, a sacada do Hayek aqui é essa. Movimentos que pareciam inimigos mortais acabaram se unindo contra um adversário comum, o liberalismo clássico. E essa união, mesmo sem querer, abriu caminho para o planejamento central que ele via como ameaça à liberdade. E ele dá exemplos para ilustrar essa transição, né? Lembro do Werner Sombart. Sim, o Sombart é um caso clássico que ele usa. Era marxista. E aí mudou completamente. Passou a ver a Primeira Guerra como esse conflito entre a cultura heróica alemã e a civilização comercial inglesa. Chegou a desprezar a felicidade individual em nome da tal Volksgemeinschaft. Isso, a comunidade do povo, né? Onde os deveres vêm antes dos direitos. Uma ideia bem antiliberal. Totalmente. E tem o Johann Plenge também, outro que entendia de Marx, Aham. que contrapôs as ideias de 1789, tipo liberdade, com as ideias de 1914, organização. Para ele, a organização era a essência do socialismo e a Alemanha era a vanguarda disso. Exatamente. E o que é fascinante, ou pelo menos o que o Hayek aponta como fascinante, é esse fio condutor, a rejeição comum a todo tipo de liberalismo clássico, especialmente o individualismo, a concorrência. Isso uniu socialistas e conservadores lá na Alemanha, segundo ele. E é justamente essa rejeição que ele começa a identificar na Inglaterra da época dele. Aí o alarme soa para ele. E aí a análise muda de cenário, né? Vai para casa, digamos assim, para Inglaterra. Hayek alerta que o país ali nos anos 40 estava ficando parecido com a Alemanha de décadas antes. Sim, é um alerta bem direto. E qual era o sintoma principal que ele via? Olha, era uma crescente convergência entre as visões econômicas da direita e da esquerda. As duas se opondo ao liberalismo que antes era, central na política inglesa, né? E além disso, Além disso, ele notava uma admiração cada vez maior pelo Estado, pelo poder, pela organização, o que a gente hoje chama mais de planejamento centralizado, né? certo. E ele cita nomes? Cita sim. Por exemplo, o professor E. H. Carr, uma figura influente com ideias vindas de Hegel, de Marx. Ele promovia uma visão meio realista, sabe? Onde a moral ficava em segundo plano em relação à política e o que importava era a conveniência do momento, não princípios abstratos. Nossa. E teve mais. Sim, o Carr chegou a defender a Grossraumwirtschaft, aquela ideia alemã de economia planejada para um grande espaço geopolítico, e falou numa reorganização deliberada, tal como aquela empreendida por Hitler. Palavras fortes.
Pesado. E outra preocupação eram alguns cientistas como o C. H.W. Washington. Defendiam um planejamento centralizado, questionavam o valor da liberdade individual, tudo em nome de uma suposta atitude científica. Entendi. Mas além desses intelectuais, acadêmicos, Hayek via outras forças na sociedade inglesa que também o preocupavam nesse sentido. Via sim, e talvez ele achasse até mais perigoso no curto prazo. Ele apontava para os grandes grupos de interesse, as organizações empresariais e os sindicatos de trabalhadores. Ah, interessante. Capital e trabalho. Exato. O ponto crucial para ele era o apoio comum à organização monopólica da indústria. Ambos os lados, na visão dele, queriam controlar o mercado, evitar a concorrência. E por que isso era uma ameaça tão direta? Porque Hayek argumentava que essa colaboração entre o capital organizado e o trabalho organizado criava privilégios. Privilégios para quem estava dentro desses grupos, claro, Uhum. em detrimento do resto da comunidade. Isso, e especialmente dos mais pobres, dos consumidores, de quem ficava de fora desses esquemas. Minava a concorrência, que para ele era essencial para a liberdade e para a própria eficiência econômica. E ele direciona críticas a algum partido específico? Sim, ele critica bastante o Partido Trabalhista da época. Na visão dele, o partido estava adotando uma agenda de sociedade planificada que era muito parecida com os ideais socialistas alemães anteriores. Ao rejeitar a concorrência, estariam minando a liberdade individual, mesmo que com boas intenções. Entendi. Então, o alerta era sobre essa aliança que ele via como reacionária, né? Impulsionando o planejamento, o monopólio e se afastando dos ideais liberais. Exatamente. Hexa entre ideologias diferentes. Como, segundo ele, essa rejeição ao liberalismo individualista e essa busca por organização, por planejamento, puderam vir de lugares tão diferentes do espectro político e as consequências perigosas que isso poderia ter para a liberdade. É isso aí. E a provocação que talvez fique dessa análise é até que ponto a busca, que pode ser super legítima, por segurança econômica, ou por organização social, ou por eficiência coletiva, pode sem querer acabar corroendo justamente as bases da liberdade individual que a gente também quer preservar. É uma tensão, né? Uma tensão fundamental que, sem dúvida nenhuma, continua muito relevante hoje em dia.